Estudo bíblico Deuteronômio 25, a pena de açoites, versos 1 a 19. Nesse capítulo são dadas as regras sobre os limites do castigo corporal, versos 1 a 3, os direitos dos animais em serviço, verso 4, o casamento sob levirato, versos 5 a 10, o castigo de pecados excepcionais, versos 11 e 12, a justiça nos negócios, versos 13 a 16, e o extermínio dos amalequitas, versos 17 a 19. Versos 1 e 2. As leis serviam para decretar um culpado e o outro inocente. Nessa lei temos a punição física para crimes cometidos. O número de açoites deveria ser proporcional de acordo com a gravidade da ofensa, mas nunca exceder a 40 golpes. Verso 3. 40 açoites lhe farão dar, não mais. Os açoites deviam ser cuidadosamente contados e não poderiam desonrar a dignidade do homem criado à imagem de Deus. Verso 4. Não atarás a boca do boi. De acordo com o apóstolo Paulo, essa provisão sobre os bois aponta para o princípio mais geral de que aqueles que trabalham, particularmente os ministros do Evangelho, merecem uma justa remuneração por seu trabalho. Mateus 10:30, 1 Coríntios 9, versos 9 a 12 e 1 Timóteo 5:18. Versos 5 a 10. O costume do casamento sob levirato era antigo. Não se limitava aos hebreus e estabelecia que o irmão do homem que morreu sem deixar filhos deveria casar-se com a viúva a fim de gerar um herdeiro. Apesar de não ser obrigatória, essa prática refletia sentimento e se um irmão solteiro se recusasse a aceitá-la, era tratado com desdém e humilhação pelos anciãos. Verso 7. A viúva tinha a responsabilidade de zelar para que a obrigação do cunhado fosse cumprida. Versos 11 e 12. O órgão masculino não devia ser maltratado. Capítulo 23, verso 1. Pois era a fonte da fertilidade. Esse ato vergonhoso é o único no Pentateuco que tem como punição a mutilação do corpo. Versos 13 a 16. Pesos e medidas justas. Os pesos e as medidas deveriam ser mantidos em igualdade para que as pessoas não fossem enganadas. Portanto, os negócios com o próximo não deviam ser feitos com dois padrões de medidas, o grande para receber, o pequeno para pagar. Amós 8:5. Essa lei desenvolve um pouco Levítico 19, 35 e 36, especialmente pelas bênçãos e maldições adicionais da aliança. Obediência significava anos prósperos na terra. Versos 17 a 19. A admoestação para lembrar da traição dos amalequitas foi repetida à nova geração. Êxodo 17, versos 9 a 16. Nota: há interessantes similaridades entre a luta da carne contra o espírito e a luta de Amaleque contra Israel. Assim como a carne procura perturbar e derrotar ao crente, Romanos 7, 23 e Gálatas 5, 17, assim Amaleque tentou perturbar e derrotar Israel. Êxodo 17, verso 8 e 1 Samuel 30, versos 1 a 6. Como também não há nada de bom na carne, Romanos 7, 18, assim nada havia de louvável para ser poupado em Amaleque. 1 Samuel 15, 3. Viver segundo a carne atrai a sua própria ruína. Romanos 8, 13, Gálatas 6, 8. Assim, Saul, que poupou ao rei de Amaleque, foi rejeitado como rei. 1 Samuel 15, 23. Como a carne nunca pode ser vencida pelos recursos naturais do indivíduo, Romanos 7, versos 14 a 24, da mesma forma, Israel não podia vencer Amaleque com seus próprios recursos naturais. Números 14, versos 40 a 45. Assim, como a vitória sobre a carne é possível só através do Espírito Santo, Romanos 6, verso 14 e 8, verso 2,
Assim Deus capacitou o seu povo a vencer os amalequitas. Êxodo 17, versos 1 a 13 e 1 Samuel, capítulo 30, verso 8.